Eu quero partilhar com você o que tem sido, eu creio que, o ardor do meu coração desde o tempo em que Deus me chamou para ser um pastor. E tem sido algo que tem queimado o coração da nossa comunidade. Nós temos sonhado ver a nossa igreja viva, a nossa igreja servindo a cidade, sendo bênção na cidade. Eu creio que esse deveria ser o ardor de todos nós, né? Eu tenho orado, intercedido e nós temos envidado todos os esforços para fazer queimar a igreja de paixão por Jesus. O tema desse ano para nós lá é o fogo nunca apaga. E a ideia mesmo de queimarmos para o Senhor, de sermos totalmente usados por Ele, profundamente confiantes na provisão dEle, para que nós possamos nos concentrar em fazer a vontade dEle na nossa vida. Quando eu pensei nisso, eu quero dizer para você, eu nunca preguei esse texto, por incrível que pareça, mas é o primeiro texto que me veio à memória. Quando o Jean falou, eu pensei, acho que chegou a hora, Senhor, de falar sobre isso, né? Sobre o que esse texto fala. Eu já falei sobre esse assunto, mas não nesta perspectiva. Eu creio que você conhece muito esse texto, você vai ter ele na mídia, e eu quero convidar você a fazer o que eu digo para fazer lá na comunidade. Eu acho que o Jean faz isso também, mas eu quero falar para você, anote. Por que anotar, pastor? Já está lá, o senhor já vai falar, porque você não vai simplesmente me ouvir, a ideia não é essa. Você está aqui para ouvir uma palavra para o seu coração, e eu espero que ela seja mesmo uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero fazer todo o esforço para que isso seja, mas você precisa anotar, você precisa conferir, você precisa chegar na sua casa e verificar. Se isso é de Deus, não tem o que fazer. Você tem que levar à prática. Então você não tem que simplesmente aceitar o que eu estou falando. Você tem que conferir palavra com palavra e procurar vivenciar isso para a glória de Deus. Então procure aplicar isso ao seu coração. Vão passar ali algumas anotações, você pode completá-las com outras que você julgar necessárias, mas faça isso. Queria que você lesse comigo aqui o texto de Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Está lá? Conseguiram? PDF. Bom, eu vou aqui, eles me seguem lá atrás, né? Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Nós já oramos, eu sei que pedimos a Deus que Ele nos ministrasse, mas eu quero convidar você a colocar sem reservas isso mesmo no seu coração, pedir mesmo que Deus ministre a nossa vida nesta hora. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós temos ouvido mesmo a partir do Teu Filho, Senhor, o desejo que o Senhor tem de nos ver profundamente conectados contigo. A Tua palavra diz que Ele veio, Senhor, para reconciliar o Senhor conosco e nós com o Senhor. Então, Pai, nós estamos pedindo que o Teu Espírito Santo, de poder, de graça e de misericórdia, possa mesmo, Senhor, despertar a nossa alma, o nosso coração, para uma vida intensa contigo, Senhor. Nós não queremos apenas ser mais uma igreja contada entre muitas, Senhor, mas nós queremos ser a igreja do Senhor que se levanta nesses dias, para proclamar salvação, para proclamar libertação, para proclamar a Tua glória, o Teu poder sobre as nações. Deus, vem sobre nós, vem, Senhor, sobre a igreja refúgio nesta noite. Ó Deus, derrama mesmo do Teu poder, derrama de revelação, Pai, palavra rema sobre o coração de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, Senhor. Que nós sejamos tomados pelo Senhor nesta noite, Pai, ainda mais. Eu sei que o Senhor está construindo isso desde o domingo, Senhor. E o Senhor tem algo ainda a completar em tudo isso que estamos fazendo.
Ó Deus, que o teu povo esteja aberto para receber. E ó Deus, a tua palavra seja rema para nós nesta noite. Uma palavra transformadora, uma palavra que nos mobilize, Senhor, em direção à tua vontade. Nós clamamos isto, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. É muito interessante o que acontece com Abacuque, porque ele vive um tempo de tristeza, de angústia, por isso é que ele vai fazer esta oração. Não sei se você sabe disso, mas tanto profetas quanto reis e sacerdotes, você vai olhar no texto e vai perceber isto. Quando eles estavam percebendo situações de afastamento de Deus, ou quando eles estavam em angústia em alguma situação, eles usavam poesia e canções para atrair a presença de Deus, ou sentir a presença de Deus e se aproximar dele. Isso é muito interessante porque a adoração nos aproxima. Quando nós louvamos a Deus aqui, quando nós cantamos, a nossa mente pode subir à presença do Senhor, nós podemos nos soltar nele, podemos receber dele. E Abacuque estava fazendo uma oração ao Senhor. E ele escreve o seguinte: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Ele está perplexo com tudo que ele tem visto a respeito de Israel e a derrocada em que aquela nação está entrando. E ele está alarmado porque ele sabe que é juízo de Deus sobre a nação. Então ele começa a orar e a clamar a Deus aquilo que eu e você também precisamos clamar. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. O que isso tem a ver conosco? Se por um lado, eu estava conversando com o pastor Jean, nós vemos a igreja no Brasil crescendo, a igreja evangélica no Brasil crescendo. Por outro lado, nós vemos muitos escândalos, nós vemos muitas situações de vexame, de coisas terríveis que acontecem com a igreja, que causam espécie no coração de muitos daqueles que estão dentro destas igrejas. Pessoas abandonam as igrejas por causa dos escândalos, por causa da forma como muitas pessoas procedem. Se há um despertamento por um lado, há também um arrefecimento por outro. E por isto, e eu vejo que vivemos tempo muitas vezes na igreja de marasmo, de frieza espiritual. E às vezes você até pode estar aqui entre os irmãos despertados, irmãos que estão tomados por Deus, mas você não consegue entender o que está acontecendo. Você olha para tudo isso e diz: mas por que eu não sinto nada disto? O que está acontecendo comigo? Não há reação na sua vida. Você talvez até se escandalize com o fato das pessoas estarem dançando, pulando. Mas o que é isso? Para que é isso? Qual a necessidade disto? Isso faz nos lembrar da esposa de Davi, quando ele entra na cidade com a arca. Você se lembra? Ela também olha para ele e diz: o que é que você está fazendo? Ele está adorando a Deus, e eu e você o conhecemos como um adorador. Quando nós estamos cheios de Deus, quando nós estamos tomados do Senhor, não tem como reter, não tem como conter. Você explode em testemunho, explode em adoração, explode em uma vida de santidade, de retidão. Você explode em honestidade, você explode em misericórdia, você explode em bondade em relação às pessoas. É lógico, você está pensando: mas como isso, pastor? Fruto do Espírito, dons do Espírito. Você é tomado pela presença de Deus. Isso tem que extravasar para algum lugar, isso tem que sair para algum lugar. E é natural que a testemunha de Jesus viva o testemunho de Jesus e manifeste o testemunho de Jesus às pessoas que estão ao seu redor. Por isso eu creio, e sabe, talvez você olhe para aquele vídeo e diga: olha, eles estão vivendo um avivamento. Eu vou dizer uma coisa para você, é a consciência nossa. Se nós estamos, nós não sabemos. Que nós estamos buscando, disso sabemos. Estamos buscando ardentemente, nós queremos ver a glória do Senhor sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade. Nós queremos ver uma vida de santidade nos irmãos. Nós queremos ver Deus transformando vidas. Nós queremos ver milagres de Deus. Essa semana eu estava falando para o Jean, eu vou para Miami, para a igreja do apóstolo Guilhermo Maldonado. Eu estava conversando com o Jean, que a gente tem algumas formações bem parecidas, né? Eu venho de uma igreja muito tradicional,
E quando eu fui lá um dia na igreja dele, eu tenho um amigo pessoal muito querido que é discípulo dele, e eu ouvi algumas coisas, queridos, que eu fiquei pasmo. Eu falei, meu Deus, eu estou orando por algumas pessoas crendo assim, ó, Senhor, abençoa, cura a coluna do irmão, cura a vesícula e tal. Os caras orando lá, um sujeito teve uma perfuração nos olhos. Isso foi comprovado por médicos. Eu não estou falando para você de uma coisa que eu vi, que legal, aconteceu. Não. Eles trouxeram os atestados, todos os exames que ele fez para comprovar o que estava acontecendo. E o médico que fez a primeira cirurgia veio para testemunhar. Perfurou os olhos dele, ele teve que tirar os olhos, colocou um óleo de vidro, e um dia ele estava na igreja, oraram por ele. O que eu estou falando para você, eu mesmo estava falando, Jean, acho que eu tenho até dificuldade com isso, eu preciso ver mais. Gente, tiveram que tirar o olho de vidro, porque um olho apareceu na mente dele. Eu sei que para muitos, eu estou falando de uma coisa que eu falei, meu Deus, mas eu estou querendo orar por uma enfermidade, a dor de barriga da pessoa, cura a dor de barriga. O cara está falando de um milagre criativo. Alguma coisa está errada comigo. Falei com Deus, alguma coisa está errada comigo. Com certeza não está com ele. Se aconteceu com ele, glória a Deus, aleluia. Mas e comigo? O que é que tem que acontecer, Senhor? Porque eu quero ver a tua glória, eu não quero menos do que isso. Eu ouço falar do que o Senhor fez lá com o povo de Israel, o que o Senhor fez com Ezequias, o que o Senhor fez na história, lá no país de Gales, na Escócia, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Por que não aqui? Por que não entre nós? Por que não no Brasil? Por que não no sul do Brasil? Seria a coisa mais fantástica para o país. Nós que somos tidos como um povo frio, nós vamos aquecer o Brasil em nome de Jesus. Nós vamos reverter o mapa para que as pessoas conheçam o Brasil de uma forma diferente. Eu creio que é o tempo como de Abacuque, de orarmos, de clamarmos. E isso fala de elementos espirituais que um avivamento deve ter, é o que ele vai mostrar. O texto diz que ele viu sinais de um avivamento. Ele ouviu de Deus. O texto diz claramente isso. Ele era homem de fé, que via o invisível, que a visão espiritual comum não alcança. E aí é que eu e você precisamos entender, se nós queremos ver a glória de Deus, você não pode ficar circunscrito a coisas naturais, normais, como a gente tem vivido muitas vezes na igreja. Eu estou falando isso para mim, tá? Eu sei que eu estou trazendo a palavra, mas Deus está falando para mim também. Eu preciso romper, nós precisamos romper. Veja, o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Você não segue um igual a você. Você segue um Deus sobrenatural. Para as nossas conveniências nós cremos, Ele é o Deus do impossível, mas Ele é o Deus do impossível para tudo. Ele é todo poderoso. Como Ele fez lá, Ele quer fazer hoje também. Qual seria então o caminho para isto? É sobre isto que Abacuque vai falar. Os sinais de um avivamento. Como aconteceu lá no Pentecostes, que nós podemos considerar como um avivamento, e o maior avivamento talvez que a história pôde contemplar. A situação ali é que eles viram sinais, e eles ouviram do céu um som de um vento impetuoso. Há sinais hoje que eu e você precisamos ver. Há sons que eu e você precisamos ouvir nos nossos dias. Deus está falando à sua igreja. Deus está ministrando a sua igreja. Eu creio que desde domingo você tem ouvido. E Deus quer que não somente você ouça. Ele quer que você veja. Que você contemple os feitos do Senhor. Muitas vezes nós passamos por esta situação, eu acho que vocês passaram também, de achar que determinadas situações na igreja é o avivamento. Com pessoas agindo de forma desonestas no seu trabalho, com a igreja totalmente indiferente à cidade. Sabe, na comunidade lá nós estamos realmente ocupados e preocupados com a cidade. Algum tempo atrás eu falei, Deus, o que a gente pode fazer? Peguei um pastor e descobri
nós fomos na delegacia e descobri que a delegacia da cidade não tem muros. Ah, pastor, mas isso é uma preocupação do governo de Joinville. Ele que tem que pôr isso, o governo do estado. Ora, a delegacia não é preocupação deles, gastaram impostos, os impostos nós pagamos, agora eles gastaram de forma errada e a gente vai ficar nessa. Mas sabe, eu creio que isso acontece em São Bento também. Nós vimos uma polícia desaparelhada em Joinville. Então, nós tomamos uma atitude. Nós não conseguiríamos fazer sozinho a princípio, chamamos o conselho de pastores e nós fizemos o muro, foi a primeira obra da delegacia da cidade. Assumimos isto. Você fala, pastor, para que um muro na delegacia? É interessante, o pastor Galon, que é aquele que nos representa lá, toda vez que ele chega na delegacia, a gente percebe que algumas pessoas, os guardas, só falta abrir a porta para ele se ajoelhar na frente dele de gratidão, por causa de um muro. E a delegada estava contando para mim por que eles estão felizes por causa de um muro. Quando se prendia um traficante, quando se prendia algum líder do crime organizado, eles avisavam a delegacia e prometiam, nós vamos passar aí e vamos acabar com vocês. Eles passavam, quem conhece a avenida, eles passavam na frente da delegacia atirando, simplesmente. Você não tem um muro, você está como Jerusalém sem um muro, lembra? Para quem estiver na frente, pegar. A sala de entrevistas, isso era sabido do crime organizado, tinha uma janela. E a pessoa que entrevistava o criminoso sempre estava sentado de costas para a janela. E eles passavam atirando. Mas graças a Deus nós pudemos construir o muro. Ah, mas o governo... Não interessa o governo. Interessa que como igreja nós queremos fazer diferença na cidade, queremos ser bênção, queremos que as pessoas conheçam e saibam que nós não estamos ali para ficar pedindo dinheiro das pessoas, nós não estamos ali para sermos notados, notáveis entre eles, nós queremos manifestar o reino de Deus. A história terminou, alguns empresários nos procuraram, você conhece a CIG nos procurou e outros órgãos e disseram, olha pastor, nós queremos muito atuar reformando esses aparelhos do Estado que estão sucateados, delegacias, escolas, PAs, né, ali da cidade. Nós queremos fazer, mas sabe, nós temos muitos receios de investir esses valores. Mas olhando tudo isso, nós fizemos uma análise, todos nós aqui da CIG e das outras entidades fizemos uma análise e chegamos a uma conclusão. Há uma entidade na cidade que pode fazer isto. E essa entidade é a comunidade Siloé. Vocês topariam fazer isto? Eu disse, olha, se não for por dinheiro, se vocês mandarem só materiais para as reformas, não passar dinheiro na nossa conta, o meu receio é que aí tem os meios para assumir esse dinheiro, e nós pudermos fazer a fiscalização de como se faz isso lá no local, nós fazemos. Eles disseram, vocês são loucos, mas nós gostamos da ideia, né? Vocês vão fazer, nós fazemos. E vamos começar, numa parceria com a CIG, nós vamos abençoar a cidade com isso. Sabe, quando você resolve fazer isto, você começa a atrair pessoas. Nós temos visto guardas vindo policiais vindo para a nossa comunidade, para outras comunidades na cidade. A delegada profundamente interessada em querendo se informar a respeito do Senhor, a respeito da graça de Deus, do favor de Deus. A porta está se abrindo. O que nós queríamos não era simplesmente fazer o muro. Nós queríamos derrubar outro muro. Nós queríamos derrubar o muro que separavam eles do Senhor. E isso é quando você desperta, quando você acorda. Quais são então os sinais? Que sinais que Abacuque vê e que eu e você precisamos ver? O texto no versículo 3 diz, Deus vem de Temã. Isso tem a ver, o que Deus fez ontem, Ele pode fazer hoje. Você pode repetir isso comigo? O que Deus fez ontem, Ele pode fazer hoje. Diz para o teu irmão, o que Ele fez ontem, Ele pode fazer hoje. Deus vem de Temã, vem de Parã, o santo. Tudo isso tem a ver com tudo que aconteceu no deserto, a caminhada do povo. É de Temã, é de Parã que eles vão enviar os espias para a terra prometida. Você lembra disso?
Toda a situação de Temã, que é originado de Edom, tem a ver com os milagres, as maravilhas que o Senhor fez para tirar o seu povo do Egito. E Abacuque está lembrando o povo de Israel. Ele fez ontem, Ele faz hoje também. Quando eu olho e ouço isso, eu fico a pensar, Ele fez, e o meu coração queima demais, pelo que Ele fez com Wesley na Inglaterra, pelo que Ele fez na Escócia, no país de Gales, a rua Azusa, no século passado. Deus pode fazer de novo, Deus pode fazer de novo, Deus pode fazer de novo, Ele faz de novo, mas eu e você precisamos crer, nós precisamos quebrar a nossa religiosidade, o nosso formalismo, nós precisamos quebrar as cascas que nos impedem de viver uma vida intensa em Deus. Nós precisamos buscar o Senhor, a nossa vida precisa estar de joelhos diante dEle, clamando ao Senhor. Ei, talvez você esteja preocupado, pastor, mas eu já tenho dado muito tempo para a igreja. Eu tenho dito a alguns irmãos lá na comunidade isso. Eu tenho meu trabalho, pastor. Deus tem feito uma revolução na nossa comunidade. Eu estou querendo me lembrar agora de um irmão, doutor Guilherme, médico. Ele vem para a nossa comunidade, começa a frequentá-la, vai para um GP, que é o nosso grupo pequeno, em pouco tempo ele se torna apacentador. Ele é médico, e alguns irmãos contam para mim como é as coisas do GP dele. O GP dele já multiplicou 2, 3 vezes em menos de um ano. Ele chama amigos, ele chama vizinhos, ele chama parentes para que conheçam a Jesus. Tá bom? Não. Todas as celebrações da noite, Guilherme é um dos servos que vai arrumar as cadeiras no lugar. Nós tiramos as cadeiras todos os domingos em todas as programações. Tem celebração de manhã, tira a cadeira. Tem celebração à noite, põe a cadeira, tira a cadeira. Ele é um dos que está servindo. Por que faz isso, pastor? Vou falar para você porque eu já falei para eles. Já estão falando até, pastor vai ter que parar com isso porque está começando a quebrar as cadeiras. Mas sabe por quê? A ideia que Deus me deu, dar sentido e identidade. Quando o Guilherme pega aquela cadeira, ele diz, essa comunidade é a minha casa, é a minha família, a minha igreja. Eu amo esse lugar. Eu quero servir o Senhor a partir daqui. E isso tem queimado o coração de muitos entre nós. Eu estou falando isso para você porque a gente pensa que as coisas acontecem só lá fora. Mas elas acontecem lá fora a partir daqui. A igreja é a agência de Deus para nós. É a agência de Deus para nós para transformar o mundo. Então não creia pouco, não espere pouco da igreja. Jesus morreu por ela, Ele deu a vida por amar a igreja. Eu e você não podemos ter menos do que Jesus. Amar a igreja e nos sacrificarmos para que as coisas aconteçam. Para que o seu nome seja espargido, seja espalhado pelo mundo, seja proclamado entre as nações. Temã era uma cidade invencível, uma cidade fortaleza, capital de Edom, designava um território, mas nada pôde se manter. O povo iria passar por ali e entraria na terra prometida. Eu estou lendo lá na comunidade, nós estamos fazendo uma campanha eu falei para eles, não é uma campanha programa da igreja, é um programa do céu. Nós estamos fazendo um programa de leitura da Bíblia desde o dia 1º de janeiro. E muitos de nós já estamos entrando, a maioria da igreja, mais de 90% da igreja, passou agora para o Êxodo. Já estamos saindo do Mar Vermelho e vendo tudo que Deus está fazendo, lembrando do que Ele fez. Isso tem motivado o nosso coração. Se Ele fez lá atrás, Ele vai fazer. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu não sigo um Deus morto, eu não sigo um Deus religioso, eu sigo um Deus vivo, poderoso, salvador, libertador, um Deus que é Senhor dos impossíveis. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu posso segui-lo. Deus fez ontem, Ele faz hoje. Um outro sinal é a santidade. O santo vem do Monte Parã. Quando fala da situação que eles encontram, e eu lembro de como o povo não queria nem subir com Moisés no monte, era para eles subirem. Mas eles não querem por causa dos raios, daquilo que causava temor para eles. Medo, receio. Hoje, eu e você somos chamados a ser sacerdotes. A condição de Moisés está para mim e para você.
Nós não podemos ficar parados debaixo do monte ou no pé do monte. Nós precisamos subir o monte do lugar secreto, subir o monte da sala de oração, e nós precisamos encher o céu de clamor, como aconteceu com Abacuque, falar ao Senhor, orar ao Senhor. Esses dias uma coisa que está me incomodando muito, eu tenho passado para a igreja, é: você ora por seus irmãos. Não dá para acontecer as coisas se nós não cercamos a vida dos nossos irmãos. Você tem orado por algum irmão aqui da comunidade? Você tem orado por eles? Você tem clamado pela vida deles? Quando nós falamos que queremos um avivamento, você não pode pensar só em você. O avivamento não acontece para uma pessoa, porque Jesus não veio salvar uma pessoa. Ele veio salvar a igreja dele, a família dele. Então ele não aviva uma pessoa, ele aviva a sua igreja. Ele aviva o seu povo, ele aviva a sua família. Ele aviva o povo dele, o reino de Deus. Portanto, eu preciso começar a ter uma vida de oração séria. Tempo mesmo tirado com Deus. Lá na comunidade eu tenho uma prática de não pregar nenhuma vez sem indicar livros. Então eu vou indicar para você um aqui. Leia O Segredo do Lugar Secreto, Bob Sorge. Eu li esse livro. Queridos, eu lia o livro, eu estava falando com testemunha na igreja. Eu não tinha vontade de ler outro capítulo, eu tinha vontade de orar. Eu terminava o capítulo e falei: eu quero orar, quero orar, quero orar. E foi a experiência do próprio Bob Sorge. Bob Sorge esteve 2 vezes na nossa comunidade e ele estava partilhando a experiência dele nisso. Como Deus falou com ele, como ministrou o coração dele. E esse é um tempo, preste atenção nisso, em que a igreja tem que se voltar a orar. E isto ela deve fazer nessa expectativa de ver quem é esse Deus, de conhecer esse Deus. Ele é santo. Santo num sentido único. Não santo muitas vezes na forma tradicional como nós aprendemos na nossa cultura brasileira católico-romana. O nosso Deus é santo, santo e santo. Ele não é alguém que aprendeu com alguém, ele é santo. A sua essência é santidade. A sua essência é santidade. É muito interessante porque quando nós olhamos para isso e vemos o que acontece com Israel, nós podemos perceber a santidade do Senhor tomando tudo. Nas leis que são regidas em Deuteronômio, Levítico, você vai perceber a intenção da santidade. A intenção da santidade até de se derramar sobre nós, quando se fala sobre se restringir ou não comer determinados alimentos, tomar determinadas posturas. Aquilo era a figura do que haveria de vir, como diz o apóstolo Paulo. É verdade. Mas a ocupação, a intenção do coração de Deus era trazer santidade ao seu povo. Separação ao seu povo. E eu e você precisamos entender que se temos um Deus santo, e a palavra de Deus fala isso no Antigo e no Velho Testamento, no Novo Testamento, se você lembrar, começa em Levítico 11:44 e vai para 1 Pedro 1:15-16. O Senhor insiste: sede santos, porque eu sou santo. Nós não vamos ter essa essência como Ele, mas nós precisamos caminhar em direção a essa essência. A nossa vida aqui é uma jornada caminhando em direção à santidade. É uma caminhada ascendente, uma caminhada que sobe em direção a Ele. Portanto, sabe, nós vivemos numa sociedade totalmente pervertida, devassa. Você tem amigos no seu trabalho que tentam perverter a sua mente, seu coração, tentam te enganar, tentam te levar por caminhos que não são os caminhos de Deus. Preste atenção nisso, querido, querida. Deus não te chamou para isso. Pastor, mas todo mundo vive assim. Você é diferente. Deus separou você. Você foi chamado para ser santo. E ouça o que eu vou dizer para você. No momento em que você começar a viver essa santidade de Deus, quando você quer viver santidade de Deus, você precisa ouvir o Espírito Santo. Você precisa obedecer o Espírito Santo. E quando você começa a fazer isto, acontece o que o apóstolo Paulo disse que aconteceu com a vida dele. A vida de Jesus vai tomando a sua vida. De tal forma que já não é você mais quem vive. É Cristo que vive em você. Então Ele vai manifestando a sua graça e o seu poder por onde você for. Você se torna esse templo ambulante. Casa, habitação de Deus. E por onde você for, a glória dele vai, a graça dele vai, o amor dele vai, o poder dele vai. Creia, creia. Talvez você esteja preocupado com as suas finanças, você esteja preocupado com a sua empresa. Quero dizer para você e recordar o que ele mesmo disse para nós. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
ter mais coisas, fique tranquilo. Uma das coisas que eu e a pastora Nana temos experimentado na nossa vida, eu tenho dado testemunho à igreja que me conhece e que tem visto isto. Nós nunca fomos de ficar pedindo para Deus, eu não quero nada, eu quero servir a Deus, eu quero que a igreja cresça, eu quero ser bênção na igreja. Eu vou falar para você que eu e ela entramos numa crise, porque a gente precisa aprender a pedir também, para nós. Mas independente disto, eu fico pasmo com a forma como Deus provê para a minha vida. A última situação, Jean e Juliana viram. Nós literalmente fomos abençoados com um apartamento num dos melhores lugares da cidade, um apartamento que eu não poderia imaginar comprar um dia na minha vida. No Marcados do ano passado, nós estávamos nessa situação, eu pensando, aconteceu lá uma situação em casa, sabe que em Joinville entra água e tal, lá num bairro que nós estávamos, entrou água na minha casa, eu falei, Senhor, puxa vida, né? Aí eu pedi, o Senhor podia abrir uma porta. Aí fui para o Marcados, tinha um irmão lá que ele havia ido para a casa do sogro, uma chácara do sogro, e ele estava o apartamento fechado. Eu pensei, quem sabe ele aluga para nós. Aí eu cheguei para ele e falei, ô Cláudio, você podia alugar, você não quer alugar o seu apartamento e tal? Não, pastor, eu quero vender ele para o senhor. Eu falei, legal. O único problema é como é que eu vou pagar isso, mas não falei para ele, mas eu pensei, com certeza, né? Primeiro que eu pensei, eu havia tentado anteriormente, nós não conseguiríamos fazer financiamento. Não tinha como fazer, para aquele valor eu não tinha como fazer. Bom, aí a Nana foi, viu o apartamento, ele falou, faz aí uma proposta. Eu e a Nana ficamos muito constrangidos, mas ele insistiu em fazer a proposta, eu falei, nós vamos fazer. Mas entenda, é o que nós podemos pagar, por isso que a gente está fazendo essa proposta, não é que nós queremos enganar, aquela coisa. Aí fizemos a proposta. A proposta era, olha, nós pagamos em 8 anos, numa prestação que é o valor do aluguel do apartamento. Aí eu falei, daí quando terminar, a gente computa os juros, a correção, e a gente paga mais alguns anos de juro e correção. Legal, Klaus? Não, pastor, de juro e correção não precisa não. Do jeito que está aí, está bom. O dia que ele falou comigo era o dia do Marcados. 2 semanas depois nós estávamos dentro do apartamento, com o apartamento no nosso nome. Ah, pastor, isso é uma coincidência para você. Vai ter coincidência assim na minha vida, rapaz. Que isso? Aleluia. Glória a Deus. Então, o nosso Deus, esse Deus santo, Ele quer se manifestar através de você como o vaso que você é. Mas para isso acontecer, o vaso precisa se aproximar da luz. O vaso precisa ter contato com a luz. Ele precisa estar visível à luz, acessível à luz. A luz precisa brilhar totalmente no vaso. A glória precisa de encher o vaso. Então, quando pensamos em um avivamento, nós precisamos lembrar o que Deus fez, Ele faz novamente. Precisamos caminhar em santidade como santo é o nosso Deus. E quando nós pensamos em avivamento, nós pensamos que precisamos ver a glória do Senhor, cobrindo a nossa cidade, cobrindo a nossa igreja, cobrindo o nosso bairro, cobrindo a nossa casa. Eu lembro de uma visão que Deus me deu lá em Joinville, e isso agora, eu quero dizer para você, já não é uma visão minha, é uma visão da igreja, é a visão de muitos pastores na cidade. Deus me fez ver o Morro do Boa Vista e a glória dele descendo sobre o Morro do Boa Vista. Eu falei, que coisa legal, que coisa maravilhosa, aquele negócio bem penteca assim da coisa. Eu falei, isso é bom demais. Aí eu fui de novo orando e tal, Deus falou, eu pensei, que coisa, isso é Siloé que vai inundar a cidade. Deus falou, não. Evaldo, você não está entendendo. Isso é a minha igreja invadindo a cidade. Eu falei, eu fui e contei isso para os pastores, nós estamos tomados disso. Lá na sala de oração, na nossa comunidade, tem um mapa lá, tem uma foto bem grande do Morro do Boa Vista e a visão da cidade. A cidade que Deus vai nos dar. E sabe, quando eu olho para isso, eu posso passar isso para você. Você pode subir naquele hotel grande lá que tem aqui na cidade, olhar para a cidade e dizer, essa cidade vai ser do Senhor Jesus. Vai ser do Senhor Jesus, porque nós vamos invadir essa cidade. Você está vendo algumas cadeiras vazias aqui, mas o Senhor tem
sonhos a teu respeito, com respeito a pessoas que estão lá na rua, que não vieram para o Aviva, mas vão ser avivados, vão ser despertados, vão conhecer o Senhor, através da sua vida. Creia nisso. O Deus de Israel vai derramar sobre você a sua glória, vai derramar sobre o refúgio a glória dele, de tal forma que as pessoas vão olhar para esse lugar e desejar estar aqui. Pode isso, pastor? Você vai ver. Os dias vão mostrar isso para você. Então, lance a sua confiança e o seu coração nisso. A glória manifesta do Senhor. A igreja é no presente, como eu falei agora há pouco, a habitação de Deus. Nós somos templo, habitação. E a glória de Deus habita em nós então. Se o Senhor habita em nós, a glória dele está sobre nós. A esse propósito, esse é o propósito de Deus. Talvez o grande problema que nós vivemos como igreja em muitos anos é a questão da desobediência, do conformismo, da tolerância com o pecado, da transigência quanto às trevas, que impedem o avivamento. Sabe, quando nós falamos de santidade, ver a glória de Deus, nós estamos falando de viver uma vida plena em Deus, cheia do Senhor, todos os dias buscando a presença dEle. E isto não tem a ver com simplesmente você se enfurnar dentro de uma sala de oração, depois ir para o seu trabalho, trabalhar e viver uma vida desregrada, você tripudiar sobre o seu cliente ou sobre o seu fornecedor. Não. A glória de Deus precisa entrar no seu escritório, ele precisa passar pelo shopping, ele precisa passar pelas quadras, pelos campos de futebol, ele precisa estar em todo lugar e manifestar então a glória desse Deus Todo-Poderoso, a glória desse Deus que nos ama, desse Deus que quer manifestar-se sobre nós. O quadro que eu e você podemos ver a respeito da igreja é o quadro que o apóstolo Paulo pinta para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Creia no que eu vou te dizer agora. Não é o pastor Jean que faz isto. O pastor Jean e a pastora Juliana vão trabalhar da parte de Deus para empurrar você para isso. Eles precisam viver isto. E eles são chamados, não para viver orando por você. Você está com uma dor de barriga, vem que o pastor vai orar. Você está com problema, não há nada de errado com você orar. Eu tenho dito isso para a minha igreja lá em Joinville. Não há nada de errado. Mas a melhor coisa que o pastor Jean e a pastora Juliana podem ver é você chegar um dia, pastor, eu estava lá na rua e ouvi um cara que estava enfermo, ele estava passando, Deus me incomodou. Sabe o que eu fiz, pastor? Eu impus as mãos sobre ele. Sabe o que aconteceu, pastor? Deus curou aquela pessoa. Sabe, isso é avivamento. Para muitos de nós aqui ouvir que o pastor orou e curou, está fácil. Eu quero saber de você. Eu quero saber de você. É isso aí, já. Sabe, Deus quer. Se você quer pensar em avivamento, nós precisamos pensar no derramar de Deus sobre todos nós. E quando eu estou falando todos nós aqui, não esqueça das crianças, não. Eu vou contar uma coisa para você. Lá na nossa comunidade, as nossas crianças hoje estão profetizando. Elas têm sido treinadas e elas saem profetizando, proclamando Jesus para as pessoas. Elas têm pintura profética, elas têm tudo isso, mas elas fazem isso nas casas delas. Nós temos testemunhos e testemunhos de crianças que levaram seus pais a Jesus. De crianças que constrangeram pais já convertidos. Nessa leitura da Bíblia, tinha que ser, né? A menina chega para o papai: papai, nós não vamos ler a Bíblia? Ah, é que eu não tenho tempo. Como não tem tempo, papai? É para mim, o senhor vai ler para mim, para eu poder aprender. Aí o papai vai ler para a filha. Meu, o Espírito Santo é demais, meu. Ele é demais. Ele é demais. E a intenção da menina era justamente: eu quero que meu pai leia. Eu até poderia dar conta, mas o meu pai lê. O meu pai lê. Porque daí ele vai ler. De outro jeito ele não lê, então ele lê para mim. E enquanto ele lê, as coisas acontecem. Sabe, uma criança lá, dando testemunho no Instagram, eu fiquei pasmo. Falei, meu, ela fez uma referência, porque começou a ler Lucas 1 e Gênesis 1 e 2. Ela posta lá na internet. Eu falei, meu pai, aí nem eu, né? Sabe, gente, eu queria testemunhar para vocês como Deus está falando para mim. Ela falou mais ou menos nesses termos. Eu tenho aprendido tantas coisas nessas primeiras leituras que eu fiz.
eu pude ver, olha como Deus usou. A gente vê a situação de uma mulher que levou o homem ao pecado. E agora nós vemos uma mulher que traz a salvação ao mundo, através do seu filho. Eu falei, caramba, eu não estava pensando muito nisso não. Como assim? Sabe, Deus fala com crianças. Deus fala com crianças. Se não vos tornardes, não podes entrar. Por isso você que está endurecido, quem sabe aí hoje mesmo olhando para tudo isso, dizendo, esse pastor aí, que palavra é essa, que conversa é essa? É para você mesmo. O nosso mestre disse para você, se você não se tornar como uma criança, quebrantado, humilde, coração de esperança, de confiança, de dependência, não entra. Não, pastor, mas eu frequento a igreja há muito tempo. Discute isso com ele. Porque o caminho não é a instituição. O caminho é o Salvador. E isso pode contar depois com a instituição, mas primeiro você tem que passar pelo Salvador. Aí ele faz a sua vida de novo. Minha oração é que isso possa ecoar no seu coração. Então a glória manifesta sobre Israel. Você se lembra de como acontece com Israel quando o sacerdote Eli sofre aquela situação, a arca é arrancada, vai morrer Eli, vai morrer o filho dele, vai morrer o neto dele, fica só a esposa. Quando a esposa vê aquela situação em que os filisteus tomaram a arca da aliança, a arca da aliança é a presença de Deus, muito interessante isso, né? A glória de Deus, a presença de Deus foi tirada, ela dá nome ao filho dela, Icabode, foi-se a glória. Sabe, eu fico a pensar que muitas igrejas, ou muitas pessoas dentro da igreja, estão numa situação Icabode. A glória já foi e você nem percebeu, como Eli. Você está lá fazendo seus sacrifícios, prestando os seus holocaustos, mas a glória de Deus já não está mais ali. Ela foi embora. Você veio para a igreja, ergueu a mão, louvou, mas a glória de Deus não está sobre você. Isso é só formalismo, só religiosidade. O Senhor está falando hoje aqui. Ele está te convidando, sabe por quê? Ele te ama muito. Você é tão precioso, tão preciosa aos olhos do Senhor. Ele quer usar a sua vida para a glória dele. Desperta o teu coração nesta noite. Abre o teu coração para o que ele quer fazer. Mas há mais um sinal, o sinal do louvor do céu. A terra se enche do seu louvor. Interessante que todos os movimentos de avivamento que nós ouvimos falar têm louvor, tem adoração, desperta. Mas não é um louvor artificial, mero desempenho técnico, manifestação emocional, músicas e cânticos sem unção, sem mensagem bíblica, letra deturpada, melodias e ritmo de andamento muitas vezes copiados no mundo. Não, é uma coisa que vai explodindo no coração da igreja e vai fazendo isso acontecer. Sabe, Deus tem nos dado algumas experiências na comunidade assim interessantes. Eu vou dizer isso para você porque eu sou um pastor de formação reformada, presbiteriano, meus tataravós eram presbiterianos. E eu, depois de 15 anos como pastor dentro de uma igreja presbiteriana, eu saio e começo a comunidade Siloé. Você fala, levou metade dele, levei metade dele. O que foi eu não queria que viesse. E disse para eles que não queria. Porque eu falei, Senhor, eu quero começar algo só com aquilo que o Senhor tem para mim. Eu dei endereço para todo mundo, até hoje eu falo. Você vê porque quis, está se mantendo aí, glória a Deus. Mas a coisa é assim. Eu quero o que Deus quer para mim, eu não estou mais querendo o que eu quero. E uma das coisas interessantes que tem acontecido, por isso eu posso falar isso para você, algumas vezes acontece isso. Domingo retrasado, eu estava o louvor lá cantando e, Deus começou a mover o meu coração, mover o coração das pessoas. Um negócio estranho. Ninguém está falando nada, senta, levanta, ou as pessoas começam a se ajoelhar e a clamar e a orar. Ah, Deus me moveu, eu fui para frente, eu comecei a orar pelas pessoas, eu comecei a cantar com eles. Depois nós chamamos pessoas para nós orarmos e outros, e o louvor rolando, aquilo parecia mesmo uma antevisão do céu. Nós começamos a adorar a Deus. Eu comecei a falar com o Senhor no meu íntimo, né? Senhor, está bom demais aqui. Esquece, hoje eu não vou nem pregar.
eu vou deixar para lá hoje, né? E vou tocar do jeito que está. Até porque, Senhor, pensa bem, a minha matemática aqui, né? Já é tal hora. Se eu for pregar, vai ter tudo isso. E Deus falando comigo: Evaldo, eu sou o dono da igreja. Você vai fazer o que eu quero. Eu estou falando isso para vocês, que a Nana pode falar isso. Eu, dentro de um contexto joinvilense, alemão, para mim é o céu. Eu sou o cara que, para não atrasar, eu chego meia hora antes, cravado. Bom, até aqui já foi, né? Não tem atraso comigo. Mas pensar nisso dentro de uma celebração, você está celebrando ao Senhor, Ele quebra tudo. Quebra tudo. Houve ocasiões, nessa ocasião, o Senhor me fez pregar e eu preguei. E terminei a mensagem, gente, não precisava chamar a gente para frente, não. As pessoas estavam totalmente quebrantadas diante de Deus. Eu quero falar isso para você, não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. Eu tenho consciência disso. Eu estava falando para eles, Deus quer falar. Eu creio que hoje Deus quer falar aqui também, como faz lá. E esses dias Deus está falando, no domingo Deus vai falar aqui com vocês. E vocês precisam vir para receber, para se encher e voltar. Não vir aqui porque, agora eu vou consumir a minha bênção para voltar. Não, você vem para ser preenchido, para voltar tomado. Para a sua rua, para a sua casa, para o seu serviço, para o seu trabalho. Houve ocasiões lá em que eu não consegui pregar. Houve ocasiões de nós ficarmos, houve uma celebração que nós, de manhã Deus falou conosco, a maioria absoluta da igreja ficou para o culto da noite. Ficou para o culto da noite. Nós ficamos até o culto da noite, 7h30, 9h30 o pessoal saiu. Adorando, cantando, orando um pelos outros. Sabe, quando Deus vem, eu não estou falando de bagunça, gente. Eu não estou falando disso. Eu já vi muita coisa atrapalhada, muita coisa forçada, né? Cai, levanta, sobe, desce, voa. Isso pode acontecer e não há nada de errado. Se Deus fizer isso, amém, glória a Deus, eu estou com Ele. Mas tem a ver com o coração quebrantado, até porque, se você cai aqui, necessariamente você tem que viver uma vida em pé lá fora, firme em Deus. Senão não tem sentido nenhum isso aqui. Perde completamente o sentido. Então, quando nós temos essa glória manifesta, o louvor do céu desce sobre nós. E aí, as canções se tornam até espontâneas. Eu tenho falado muito para o meu pessoal de música, os meus levitas lá, eu falo para eles, olha, eu estou sonhando com a hora que nós não vamos cantar as canções dos outros, nós vamos cantar as nossas canções. As canções do que Deus está fazendo entre nós. Eu quero profetizar sobre vocês, isso vai acontecer. Deus vai dar canções a vocês, canções das experiências que vocês têm vivido, daquilo que Deus tem feito aqui. E Ele tem feito, eu tenho ouvido falar. Então Ele vai dar a vocês as canções que vão, com certeza, fazer sentido para as pessoas lá fora, porque eles conhecem vocês. Então o louvor do céu, o poder do céu, o seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão, o seu poder se esconde ali. Como avivar os mortos e reavivar os que não têm nenhum vigor? Como diz o profeta Isaías, senão pelo poder vivificador do Espírito Santo. Lembra de Ezequiel? Porei em vocês o meu Espírito e vocês viverão. Ele está falando a um vale de ossos secos. Ele está falando de um avivamento. De um avivamento. É muito interessante tudo isso, porque tendo me convertido dentro de um contexto, como eu falei para vocês, eu tinha tantas barreiras, tantas situações dentro da minha cabeça, e Deus teve que estar vivificando muitas coisas em mim. Sabe, eu estou falando isso para você, eu falo para a minha igreja, eles sabem disso. Por exemplo, uma questão como dom de línguas. Um dia um pastor foi pregar na igreja, aliás, num encontro de casais, e termina, ele fala sobre o dom de línguas. Eu quero ministrar sobre vocês, dom de línguas. Eu falei, Evaldo, vem aqui me ajudar. Eu olhei para Deus, Senhor, como assim? Eu não falo. Como é que eu vou ministrar? Não vai dar certo. Eu voltei para trás, ele me chamando, dá um tempo aí, porque havia toda uma construção atrás. Naquele tempo sozinho ali, Deus começa a falar comigo. Eu me quebranto, porque eu era o tipo do
cristão que dizia: Senhor, isso é muito legal, mas não preciso disso. Não precisa me dar. Pode dar, eu quero o dom da profecia, eu quero isso, aquilo outro, mas isso não precisa. Eu não tenho necessidade. E ele perguntou para mim: o que é que você não necessita de mim, Evaldo? O que é que você não precisa de mim? Eu falei: Senhor, perdão. Foi todo um trato ali naquela hora com Deus. Eu falei: Senhor, se o Senhor tem isso para mim, então derrama sobre mim. Derrama isso sobre mim, Jesus. Eu quero pedir perdão ao Senhor, eu quero clamar a tua misericórdia sobre mim. Olha só que vergonha, Senhor. Diante da tua igreja, fazendo o papel que eu estou fazendo, eu que tinha que estar motivando eles, estou dizendo para eles que eles não precisam. E eu estou falando isso para vocês porque algumas das experiências mais enriquecedoras da minha vida foram depois desse batismo de dom de línguas. Num momento muito difícil no meu pastorado, eu estava arrasado e eu não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Eu e a Nana já tínhamos conversado, eu tinha conversado com o meu discipulador, eu não sabia. Eu falei: como eu vou resolver isso? Eu acordei uma madrugada, assim, eu vou dizer para você, não é que Deus me acordou, eu estava muito preocupado, tenso. E eu fui para a sala, eu creio que foi, e eu comecei a orar. E no meio da oração eu me perdi em dom de línguas, adorando a Deus, e eu comecei a falar, o Espírito falando através de mim, e eu perdi as contas de hora, de tempo. Vou falar uma coisa para você que é muito engraçada. Quando eu parei de orar, eu estava adorando a Deus, eu estava efusivo, alegre, feliz, tomado de Deus. Eu estou dizendo para você com sinceridade, eu não conseguia lembrar o que é que me levou a me ajoelhar para orar. Depois eu fui me lembrar, porque o problema estava lá me esperando, né? Mas naquele momento eu me esqueci. Eu simplesmente me deleitei com aquele que é o meu Senhor, a minha solução, Ele é a minha esperança, Ele é o meu lugar seguro, o meu lugar forte, o meu abrigo, o meu esconderijo. E eu, pastor, fui buscar dele refúgio para mim. E Ele me deu refúgio, Ele me deu alento, Ele me deu direcionamento, Ele me deu paz, Ele me deu segurança em agir numa situação que eu achava impossível resolver. Ele só me fez lembrar que eu era pastor simplesmente pela graça dele, não pela minha capacidade, não pela minha habilidade, mas pela graça e pelo favor dele. Que o Espírito Santo a quem me dirigia, eu não precisava me preocupar. Eu poderia confiar nele para cuidar das ovelhas que não são minhas, são dele. Ele cuida delas, ele usa a minha vida para fazer isto. Eu descansei no Senhor. Então, o poder do céu quer descer sobre você. Mas Abacuque fala sobre algo mais. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. As doenças fogem diante de Jesus. Creia nisso. Deus opera milagres, mas há milagres falsos e enganosos. Sei que quando você fala sobre isso, e quando eu falei lá atrás, foi me dizer: pastor, é aqueles que crê que toda oração vai curar. Eu não creio. Eu oro crendo que Deus vai curar. Você quer uma prova disso? Eu vou dar duas para você. Há uns 20 e poucos anos atrás, eu estava com um problema de hérnia de disco. Terrível. Até que chegou um ponto que eu não conseguia mais pregar em pé e eu teria que fazer uma cirurgia. E um determinado dia, pouco antes da cirurgia, eu estava sentado na cadeira, falei para o pessoal: vem para frente que a gente vai orar por pessoas que têm necessidade e tal. Eu me levantei e fui orar pelas pessoas. Tinha uma senhora, eu impus as mãos sobre ela. Querida, você quer que eu ore por que motivo? Pastor, eu tenho uma hérnia de disco terrível. Eu falei: isso é o amor de Deus, não é brincadeira, o negócio desse. Estou com a minha cirurgia marcada, eu vou orar por ela, só falta acontecer. Só falta acontecer. Esse é o grande humor de Deus. Eu conheci o amor, depois eu conheci o humor. Não é que a mulher foi curada, gente? A mulher foi curada e eu fui para a faca.
me curou pelos médicos, e eu creio nisso também. Deus me curou pelos medicamentos, pelos enfermeiros, pelos aparelhos. Ele faz isso também. E Ele tem seus propósitos em tudo, na minha vida também. Eu estou falando que eu falei de duas situações, final de ano. Eu com um problema que não conseguiam diagnosticar, por fim chegam lá à conclusão que é um problema de vesícula. E teria que extrair. Meu, você não pode imaginar quantas pessoas oraram por mim, puseram mãos e falaram. E eu, em nome de Jesus, eu quero, recebo. Mas vamos para a mesa e vamos ser operados, né? Não tem o que fazer. Por que Deus quis assim? Eu não sei. O senhor está revoltado? Imagina. Eu estou profundamente confiante nele. Que quando aparecer uma pessoa com vesícula na minha frente, eu vou ser o primeiro a colocar minhas mãos sobre ele para orar e para que ele seja curado. Porque eu sei que Deus faz. Por que ele não quis fazer comigo? Eu não sei. Não me preocupo com isso. Ele me curou de outra forma. Eu estou curado, estou aqui. Curado. Ele é o Deus dos impossíveis e Ele faz isso na sua vida de muitas formas. Nós precisamos estar preparados para essa multiforme manifestação dEle. Ele tem seu jeito de agir. Não é do meu jeito, é do jeito dEle. E eu preciso me entender como servo, como aquele que vai servir ao Senhor. Mas uma coisa é certa. No meio dessa situação toda que nós vivemos, uma das coisas que com certeza manifesta ou atesta esse despertar é curas, é milagres. Na nossa comunidade tem acontecido isso muito. Muitas pessoas. Eu vou dizer para você, a maioria delas, não foi eu que orei, não foi a Nana que orou, não foi a Esther que orou, foram irmãos que oraram no GP, no grupo pequeno. Um dia, encontro de teens, adolescentes, lembra que eu falei para você? Entra uma menina com um problema que ela tinha a perna mais curta e com algumas coisas lá de saúde que provocaram isso nela. Ela entra lá pro encontro dos teens, Joãozinho, irmãozinho lá da comunidade, ele está morando em Blumenau, porque o pai mora aqui, a mãe dele que é separada do pai mora em Blumenau, ele é doido para estar morando em Joinville, porque ele quer estar lá no TIM, ele ama o TIM, estava lá no TIM. Ele viu a menina entrando e disse, eu vou orar por essa menina. Chamou alguns meninos e algumas meninas, chegou para ela e falou, você crê que Deus pode curar você? Eu quero orar por você. A menina era a primeira vez que estava vindo ali. Preste atenção nisso. Ele chama a menina, veio todo o povo olhando, os adolescentes. Nós não vimos isso, só os líderes deles viram. Ele ora pela menina e eles veem os ossos se movendo dentro da perna dela. A perna volta ao normal. Ela volta para o médico, está atestado. Será que os pais viriam na igreja depois de acontecer algo assim? Eles não viriam, eles já estão. Sinais. Eu estou falando isso para você, creia. Não tem a ver comigo. Você leu a Bíblia já? Esses sinais hão de acompanhar, hão de seguir aqueles que creem. Eu creio. Mas o senhor não foi curado da hérnia de disco? Eu quero lá saber, gente. Eu já vi cura de um monte de gente aí. Tá bom demais para mim. Deus me deu um apartamento, Deus isso, aquilo. Deus tem feito maravilhas na minha vida, na minha família. Tá ótimo. Tá bom demais. Eu quero mais segui-lo e servi-lo. Então, curas e milagres acompanham. Esse é parte do despertamento espiritual. Mas há algo mais que eu quero compartilhar com você. Deus não encobre o pecado. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações. Você pode repetir isso comigo? Deus não encobre o pecado. Faz tremer, sacudir, como está escrito aqui, a tradução disso é medir. Medir. O ato de medir, em textos como esses, fala de julgamento do pecado. Os avivamentos bíblicos e na história da igreja sempre conduzem o povo de Deus a uma maior santidade na prática da vida. A coisa de você buscar arrependimento e confissão. Sabe, eu sei que você vai afirmar isso e eu também afirmo. Eu peco. A Bíblia diz, inclusive, isto.
Mas eu posso confessar os meus pecados e deixar os meus pecados, porque Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados, me purificar. E eu preciso crer na palavra de Deus, e eu preciso andar para frente, ascendente, lembra como eu falei? Crescendo, deixar os pecados para trás. Uma igreja que quer ver avivamento não pode ser de pessoas que sejam altivas, orgulhosas. O quebrantamento talvez seja uma das coisas mais preciosas precedendo um avivamento. Ele faz as pessoas se quebrarem diante de Deus e dos homens, para que o Senhor seja glorificado, seja reconhecido. Uma das coisas que eu tenho ciência, eu falo sempre isso, falei aqui para você, eu tenho consciência de que o que Deus está fazendo, eu vejo que é algo sobrenatural e algo estranho que Deus está fazendo em nossa comunidade. Não é comum. Mas eu tenho convicção de que não sou eu. Eu tenho parte nisso, né? Ele me usa, mas não sou eu. E não sou só eu também, porque Ele usa muitos outros lá, entre nós, movendo em direção ao propósito e ao querer dEle. E é isso que Ele quer fazer aqui entre vocês também. Aquela nossa decisão firme de romper com todo pecado e apegar-se à santidade quando da nossa conversão, deve ser continuamente revista, todos os dias, não é só naquele dia. Porque sabe, muitos de nós, talvez como a igreja de Éfeso, nós estamos estudando sobre a igreja de Éfeso nesse mês lá que passou na comunidade, e você vê uma igreja na carta aos Efésios incrível. A igreja do amor, a igreja dos dons, a igreja do fruto do Espírito, igreja incrível. Mas Apocalipse tem uma carta de Jesus a essa mesma igreja. Tenho contra ti, porém. Eles eram pessoas que não suportavam os falsos ensinadores, as falsas doutrinas. Eles eram extremamente rigorosos em ter uma vida de moral correta. Mas o Senhor diz, eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Quando nós abandonamos o primeiro amor, nós abrimos porta para o pecado na nossa vida. Quando nós deixamos de nos apaixonar por Jesus, nós abrimos porta na nossa vida. Sabe? Olhe para cá, preste atenção nisso, eu estou partindo para a conclusão. Deixar o primeiro amor para nós, em muitas situações, tem a ver com alguns irmãos que olham para você e dizem, está ficando muito fanático, cara. Eu sei que é porque você se converteu não faz nem 2 meses. Você vem aí, mas olha, vai passar os dias e as coisas vão esfriar. Eu tenho repreendido as minhas ovelhas lá. Quando eu olho para um recém-convertido e vejo ele tomado, eu vejo alguns lá, eu fico, que coisa incrível. Eu digo para ele, eu digo para Deus, Senhor, eu quero ficar como ele novamente. Eu quero ficar apaixonado assim, Senhor. Dependente assim, Senhor, totalmente tomado por Ti. Eu quero ser como Ele, me faz voltar ao início de tudo, Senhor. Refaz isso na minha vida, na minha história. O Senhor é tudo isso que o Senhor é para Ele, o Senhor é para mim. Deus, eu preciso me apaixonar novamente. Talvez essa noite seja uma noite de rever a sua vida, rever a sua história, voltar ao início de tudo. Nós temos teorizado demais a palavra avivamento, e temos esquecido o sentido real desse termo. Realizamos os nossos encontros, as nossas celebrações, cantamos, adoramos, vivemos momentos de grande êxtase espiritual que duram semanas. E aí eu quero mexer com você aqui, até que as brasas diminuam e finalmente desapareçam. Deus incendiou você, não por uma semana. E a minha oração é que você atazane a cabeça do seu pastor, para ele manter isso com você. Para ele manter, eu sei que ele deseja isso, ele está esperando que você faça isso com ele. Senhor, eu quero mais de Ti. Nós cantamos isso, então busque, todos os dias, todas as horas, ao Senhor. O que precisamos é de um verdadeiro e contínuo despertamento espiritual. Não apenas por algumas semanas, mas que dure todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Poder de Deus sobre nós. Santidade de Deus sobre nós. Glória manifesta. Louvor do céu. O Deus que fez fazendo. Curas milagrosas.
E o poder dele fazendo com que nós andemos em santidade, em retidão. Eu tenho consciência. Talvez não haja muitas coisas que Deus tenha me dado motivos ou aberto a situação para eu estar aqui, mas de uma eu sei. Deus quer quebrar estátuas que são como uma estátua que está moldada por sobre um corpo e há uma casca por cima dela, desse corpo, que molda o corpo, mas aquele não é o corpo, aquela é uma casca, quem sabe um gelo que precisa ser quebrado para entender e viver tudo que Deus tem para você. Talvez você tenha até vergonha de declarar isso. Por isso que eu falei que é importante que você se quebrante. Arrependimento é o início de um avivamento. Para a igreja e para a nossa vida pessoal. Eu quero orar por pessoas que dizem hoje: Deus quer mover o meu coração. Eu quero isso na minha vida. Eu não sei como vai começar isso, mas eu quero. Eu não sei, eu me sinto totalmente inerte. Eu me sinto totalmente sem me manifestar nisso tudo que o pastor está falando, mas eu sei que eu preciso. Eu quero orar por pessoas que precisam de Deus assim. Um dia fui eu, criado dentro de uma igreja evangélica, lá na minha adolescência que eu fui conhecer o Salvador. Um jovem da igreja chegou para mim e perguntou: Evaldo, você tem certeza da sua salvação? Tenho, meu pai frequenta a igreja, eu frequento a igreja. Ele não estava perguntando isso. Ali Deus me desperta, Ele aviva a minha vida, desperta a minha vida. Depois eu estava falando para você, é um processo todo dia de despertar meu coração. Talvez com você não é uma questão de conversão, mas é uma questão de avivamento, de avivar-se, de reavivar-se para Deus. Eu quero orar por você. Pode sair do seu lugar, vem até aqui perto de mim, eu quero orar por você. Não tenha vergonha, não fique pensando o que as pessoas vão pensar, é melhor pensar no que Deus vai pensar. É melhor olhar para o que Ele vai falar. É melhor pensar no que Ele vai trazer sobre você. É melhor pensar nas implicações que isso terá sobre a sua vida. É melhor pensar nas implicações que isso vai ter na sua cidade. É melhor pensar nas implicações que isso vai ter na sua família. É melhor pensar nas implicações que isso vai ter na sua vizinhança. É melhor pensar nas implicações que isso vai ter na comunidade refúgio. Deus quer fazer algo muito grande. Como grande é a sua igreja, como grande é o Senhor, como grande é o seu reino, como grande é o seu poder, grande a sua misericórdia, grande o seu amor. Ele quer fazer algo na sua vida. Talvez você esteja vindo aqui para frente com tantas dúvidas, tantas inquietações. Então vai orando a Ele já no seu coração, diz para Ele: Senhor, eu preciso, Deus. Deus, quebra, Senhor, estas coisas na minha mente que me separam de uma vida plena, de uma vida intensa em Ti, Senhor. Oh Deus, eu quero orar por você, mas quero pedir que os pastores estejam impondo mãos aqui, impondo mãos sobre você. Você lembra? Um avivamento começa no quebrantamento. Não tenha receio nem vergonha de chorar diante de Deus. Abra a tua alma, abra o teu coração diante dele. Diz para ele qual é a tua dor. Onde é que a coisa está pegando. No que você precisa mudar. No que Deus precisa agir, intervir, alterar. O que é que Ele precisa mover na sua vida, meu irmão, minha irmã? Em nome de Jesus. Abre a tua mente e o teu coração para Ele. Pai, nós queremos colocar cada um dos teus servos, das tuas servas, dos teus filhos, das tuas filhas aqui, Pai. Em nome de Jesus. Tu conheces o interior, Tu conheces o passado, o presente, Senhor, de cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero clamar agora que o Senhor vá visitando o passado, Senhor, de alguns com feridas interiores, com machucaduras, problemas familiares, marcas, complexos, Deus. Tu és o Deus que cura, Senhor, é Jeová Rafá. Quando o Senhor faz, ninguém pode desfazer. Então vem com Teu poder, com Tua graça, Pai. Opera as Tuas maravilhas, os Teus milagres aqui, Senhor. Nós estamos clamando ao Espírito Santo.
Dá mesmo, Senhor, um batismo de fogo, Senhor, sobre a vida desses irmãos e dessas irmãs. Vem com tua graça, com teu poder. Ó Deus, aqueles que, quem sabe, estejam com consciência de pecado, mostra a eles, ó Pai, que o Senhor é fiel para perdoar, para curar, para purificar seus corações e suas vidas. Vem com tua graça, Senhor, vem com teu poder, ó Deus. Vem transformar seus corações, vem aquecer seus corações, Senhor. Opera, Senhor, um milagre aqui nesta noite, Senhor. Deus, opera um milagre na mente e no cérebro, Senhor, dos meus irmãos. Ó Espírito Santo, venha crescer fé. Venha crescer fé nesses corações, Senhor. Uma fé que desafia, Senhor. Uma fé que faz ousados, ó Deus, em servir ao Senhor, em buscar ao Senhor. Ó Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que o Senhor veio para glorificar o Filho. Então nós estamos clamando, Pai, Espírito Santo, opera entre os meus irmãos e irmãs. Glorifica o Filho na vida deles. Glorifica o Filho na vida deles. Ó Deus, que esses templos, habitação, casa de Deus, possam abrigar a tua presença, Senhor, a tua glória, Senhor, o teu poder. Vem sobre eles, ó Pai. Batiza-os sem medida nesta noite, Senhor. Batiza-os profundamente com a tua presença, Senhor. Vem sobre eles, sobre cada um deles, em nome de Jesus. Ó Deus, se há irmão, irmã aqui, quem sabe com uma situação de enfermidade, que tem provado a sua fé, nós estamos agora na autoridade do nome de Jesus, ministrando cura sobre esta vida, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Vem com poder, vem com graça, Senhor. Opera as tuas maravilhas sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs. Vem com teu poder, vem com tua provisão sobre a vida deles. Pai, que esse seja um marco de renovação, uma volta ao início de tudo, Senhor, ao primeiro amor. Ó Pai, que possa haver irmãos e irmãs aqui apaixonados por Ti. Gente que vai dedicar tempo ao Senhor. Gente que vai dedicar os bens ao Senhor. Gente que vai dedicar a vida ao Senhor. Toma, Senhor, cada um deles em nome de Jesus, Pai. Opera, Senhor, as Tuas maravilhas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Vem sobre o Teu povo, Pai. Sobre cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus.